me ouvindo nessa tarde, eu quero vos dizer que estou alegre porque o Senhor está conosco. E eu quero te dizer, amigo que está ouvindo também, que Jesus Cristo tem uma obra muito grande com você. E é necessário que você também dê um passo a servir esse Deus, porque Ele está aí preparado para te libertar, para te curar, para fazer maravilha em sua vida. Ele quer te libertar do pecado, Ele quer te libertar do câncer, Ele quer te libertar de todas as enfermidades. Por isso, quero te dizer, você que está ouvindo esta gravação, aonde você estiver, se você estiver no leito da enfermidade, Ele vai te tocar. Se você estiver dentro do seu carro, Ele vai te tocar. Se você estiver lá na cadeia, Ele vai te tocar. Se você estiver lá no fundo do poço, Ele vai pegar nas tuas mãos e vai te levantar. E por isso eu quero falar para todos que estão ouvindo esta gravação, ou este testemunho: o Senhor Jesus te ama e grande é a obra dele na sua vida. E agora eu quero te dizer também que este Deus é o Deus que tem poder, não do homem, mas aquele poderoso que fez o céu, a terra e as estrelas, e Ele está pronto a tocar em você também. E agora eu quero contar para vocês que está ouvindo nesta hora esse testemunho, o que Deus fez na minha vida. Prezados amigos, quero vos dizer, eu morei em Catalão e ali eu fui acometida por um câncer. E depois fui levada ali para o Hospital San Nicolau. E então o Dr. William Fayad me atendeu e falou para que aquela enfermeira me preparasse para que ele me examinasse. E quando ele me examinou, ele mandou que me levasse para uma mesa de cirurgia. E ali ele fez uma cirurgia. Mas quando ele deparou com o tumor, e ele tornou fechar e disse que se fosse tirar um tumor, ele tinha que tirar todos os meus órgãos, porque todos estavam afetados pelo câncer. E então ali eu fiquei em um quarto esperando que meu marido chegasse. E quando ele chegou, o Dr. William Fayad disse para ele: olha, Messias, sua esposa está cancerosa e eu vou dar para ela somente 5 dias de vida. E então naquela hora o meu marido disse para ele: pois não, Dr. William. E ele disse: não, se você quiser levar ela para morrer em sua casa, pode levar, porque ela vai morrer. E meu marido disse: não pode deixar. Se ela não morrer, depois dos 5 dias eu levo ela para casa. E quando venceu os 5 dias, igreja, irmãos, amigos, eu estava destruída, estava com mau cheiro. E o médico disse: pode levar. E meu marido me levou para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu estava fora do meu sentido. Mas quando eu voltei em mim, eu sentia muitas dores. Eu gemia, eu chorava, eu gritava de dores. E então naquela hora, então, anteplácia anda lá e as mérias, eu disse que eu ia morrer. Mas o povo que ali estava orando por mim. Os crentes, os irmãos, o pastor, o pessoal que vinha me visitar. E continuou eu sofrendo ali na minha casa. Mais 15 dias. Durante 15 dias fui visitada por todo o povo ali de Catalão. E então quando eles passavam perto da minha casa, sentia um mau cheiro. E entrava lá na minha casa, no meu quintal, para saber se tinha alguma coisa que estava morto, que estava com mau cheiro naquele lugar. Mas não era nada disso. Era a missionária Joana que estava ali doente, estava podre e destruída pelo câncer. Mas Jesus Cristo tinha um plano na minha vida. Então ali, depois dos 20 dias, chegou o dia da morte. E quando eu estava ali, o meu marido disse que ia para o trabalho. E eu disse para ele: não, eu vou morrer hoje. E ele disse: não, você não vai morrer. Eu vou para o trabalho e volto logo. E ele voltou só nas 5:30 da tarde. E nisso chegou um novo convertido, por nome Geraldo Ferreira. E eu disse para ele, para chamar o meu esposo, que tinha ido até a casa do nosso vizinho. E quando ele chamou a minha filha, e mandou que fosse chamar o meu marido. E quando ele chegou, eu não falava, somente ouvia. E ele disse: o que é que você quer que eu faça? Você quer que eu chame o Dr. William? E eu acenei com a cabeça que não. E ele disse: você quer que eu chame o pastor? E eu acenei com a cabeça que sim. Naquela hora ele foi
mandou chamar o meu pastor Geraldo Mariano. E quando o pastor chegou, eu já tinha morrido. Alguém pode perguntar, como a senhora sabe que estava morrendo? Eu quero dizer para cada um de vocês que está ouvindo, que naquela hora, quando eu estava morrendo, eu procurei meus pés, não encontrei, procurei minhas mãos também não tinha mais força, e eu olhei para cima, e vi quando descia 2 anjos, e atrás daqueles 2 anjos vinha um lençol branco, e aquele anjo me enrolou naquele lençol, e foi voando comigo, mas não era o meu corpo, mas sim o meu espírito de vida, e depois desceu em uma campina muito bonita, que tinha muitos mistérios de Deus, e ali então tinha muitas flores brancas, e eu comecei a perguntar para aqueles anjos, que flores tão bonitas eram aquelas? E saiu uma voz e disse que aquelas flores brancas eram as pessoas que estavam preparadas para quando o Filho do Homem descesse nas nuvens, subir com ele para a glória. E eu quero falar para vocês, meus amigos, minhas irmãs, igreja, é que Jesus Cristo preparou uma glória para cada um de nós, uma cidade celestial. E eu quero falar também que depois o anjo tornou-me enrolar naquele lençol branco e entrou em uma nuvem branca e subiu comigo, voando, até quando deparou em uma porta oval. Naquela porta tinha 2 anjos como guarda, e aqueles 2 anjos abriu aquela porta e mandou que aqueles 2 que me levaram entrassem comigo. E quando eu entrei com aqueles anjos, meus pés deslizaram. E quando eu olhei para cima, eu vi o trono do Cordeiro. E daquele trono saía um rio. E aquele rio passava no meio daquela cidade, a Nova Jerusalém Celestial. E eu quero dizer para todos que me ouvem, que ali não era um outro lugar, a não ser a Nova Jerusalém Celestial, calçada de ouro e cristal. E quero dizer também que ao lado daquele rio tinha uma árvore. E aquela árvore tinha 12 frutas. E então eu disse para o anjo, eu sinto fome, eu queria uma fruta daquela. E o anjo pegou e me deu. Eu tirei só um pedacinho e devolvi a fruta, ele colocou no mesmo lugar e ficou igual com as outras. Depois eu tornei para lá, por que essa árvore tão bonita de folhagem tem somente 12 frutas? E saiu uma voz e disse que aquelas 12 frutas eram o símbolo das 12 tribos de Israel. E eu tornei a perguntar por que essa árvore tão bonita de folhagem tem somente 12 frutas? E saiu uma voz do trono de Deus e disse que até as folhas daquela árvore serviria para a saúde das nações. E eu quero falar para todos que me ouvem que esta árvore é Jesus, é o Filho do Deus vivo. E naquela hora então o anjo pegou na minha mão e continuou a andar dentro daquela cidade, calçada de ouro e cristal. E ali eu vi muitas coroas preparadas, muitas vestes preparadas e muitas também manchadas. E eu perguntei por que aquelas coroas estão quebradas, aquelas vestes estão manchadas. E saiu uma voz do trono do Cordeiro e disse que aquelas vestes que estavam manchadas é daqueles que pisaram por cima da palavra do Cordeiro. E aquelas coroas quebradas também eram daqueles que não guardaram os mandamentos de Jesus Cristo. E eu quero falar para todos que me ouvem que é necessário que nós guardamos os mandamentos de Jesus Cristo. E naquela hora o anjo tornou a pegar na minha mão, continuou dentro daquela cidade, calçada de ouro e cristal, e mandou que eu olhasse para o lado de fora. E quando eu olhei, eu vi um abismo muito grande, como se fosse uma panela cheia de piche fervendo. E ali dentro tinha muitas pessoas, e aquele pessoal que estava ali não dissolvia. Depois o anjo continuou comigo dentro daquela cidade. Mais à frente, ele mandou que eu olhasse para o lado de fora, outra vez. E quando eu olhei, eu vi um grande fogo. E de repente alguém pegava aquele fogo que estava dentro daquela panela fervente e colocava dentro daquele fogo para queimar. E aquele povo gritava, gemia, chorava e falava: ai, me tira daqui, eu estou queimando, não aguento mais. Mas saía uma voz do trono do Cordeiro e falava para aquele povo: em verdade, você ouviu a minha voz e não creram, ouviu a minha palavra e não obedeceram.
E agora, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, aonde esse fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu quero dizer para todos que estão me ouvindo, é necessário que preparem, porque o fogo do inferno é tremendo. Aquele lugar onde tinha aquele fogo, onde tinha aquela labareda, não é um outro lugar a não ser o inferno. E eu digo para vocês que é necessário que obedeça a palavra de Deus, que guarde os mandamentos do Senhor. E o anjo continuou comigo. E quando novamente ele mandou que eu olhasse para o lado de fora, e tinha muitas pessoas cheias de lepras, com as cabeças lisas. E eu perguntava, por que aquele povo estão cheios de lepras, estão com as cabeças lisas? E saiu uma voz e disse, aquela lepra é a lepra do pecado, é a lepra do cantarabacere e clamalás, da vaidade, porque eu dei o cabelo para a mulher em lugar de véu, e elas desbloquearam os cabelos. Depois o anjo tornou falar comigo, olha para o lado de fora novamente. E quando eu olhei, eu vi muitos que estavam com a cabeça lisa também. E eu perguntei, por quê? E tem aqueles ali também com as cabeças lisas? E saiu uma voz e disse que é os homens, que é indecente ter cabelos crescidos, e os homens deixaram o cabelo crescer. Adiante de Deus, eles ficaram sem honra. E então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos, eu quero te dizer que é necessário obedecer a palavra de Deus. Muitos querem dizer que não tem problema, mas eu quero dizer que é necessário obedecer a palavra de Deus. Também quero falar para vocês que o Senhor Jesus Cristo mandou o anjo me mostrar uma coroa muito bonita, também uma veste linda. E eu disse, aquela coroa e aquelas vestes do meu pastor Geraldo Mariano? Então Jesus mandou o anjo pegar aquela coroa, também aquelas vestes, e colocou sobre mim. E ali eu fiquei pronta para ficar com o Senhor Jesus. E enquanto isso, eu quero dizer para todos que me ouvem, o meu corpo estava lá na minha casa, sendo velado dentro de um caixão. E os irmãos estavam orando, e o pastor estava lendo a Bíblia, e as irmãs e a igreja cantavam, louvavam o Senhor, porque quando um crente dorme com o Senhor, ninguém faz escândalo, mas ora e agradece o Senhor, porque não morreu, mas passou da morte para a vida. E agora quero vos dizer, amigos, irmãos, ouvintes desta palavra, ouvintes dessa fita, que é verdade, é verdade. Eu não minto, porque na minha palavra, na minha boca, não entra mentira, porque na minha Bíblia está escrito que o mentiroso não tem parte no reino de Deus. E eu conheço a glória de Deus. O Senhor me levou até a Nova Jerusalém Celestial e eu vi a glória de Deus. E eu quero falar para todos que não é lenda, não é mentira, porque eu jamais vou mentir para ninguém, porque o meu Deus me disse que o mentiroso não tem parte no reino da glória de Deus. Mais uma vez eu estou repetindo, para vocês saberem que é verdade. E ali em Catalão, estado de Goiás, tem o Hospital São Nicolau, até hoje. O meu médico chamava o William Paiade, e ele cuidou de mim. E então quando foi naquele dia que o meu corpo estava sendo velado ali, que não pesava nem 20 quilos, eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, o Senhor Jesus mandou o Espírito Santo sobre o meu cadáver e destruiu toda a doença, todo o câncer, destruiu toda a enfermidade. E aí começou a trabalhar no meu corpo. E o meu corpo foi crescendo. Jesus foi restaurando meus órgãos. Jesus foi restaurando o meu cabelo. Foi restaurando todo o meu cadáver. Não tinha vida. E depois aquele povão que ali estava, começaram a falar para o meu esposo, você vai enterrar essa mulher, porque ela está inchando e ela vai explodir agora. E meu marido falava, não, eu vou deixar amanhecer o dia. Quando amanhecer o dia eu vou sepultar. Igreja, irmãos, amigos, é verdade? E ali eles continuavam a cantar, louvar a Deus, e o Espírito de Deus continuava a trabalhar no meu corpo. E quando foi
uma certa hora, o Espírito Santo falou na minha boca e entregou uma mensagem para o pastor dizendo: eis que, candalabastere andas, na minha casa tem uma vida que está em pecado, e você vai até aquela casa e diga para aquela mulher, ela vai negar para ti a primeira vez, a segunda vez, mas na terceira vez ela vai te confessar o pecado. E aí o Espírito Santo foi embora novamente, e ali eles continuaram a orar. E quando o Espírito de Deus usou o pastor, entregou a mensagem para o meu marido e disse: eis que eu quero fazer uma obra nesse lugar, mas é necessário ter um conserto. E eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, que meu marido estava meio desviado da igreja. E naquela hora, ele dobrou o joelho, levantou as mãos para o céu e disse: Senhor meu Deus, se é eu que estou impedindo esta obra, eu te peço que me perdoa e eu te prometo ser fiel até a morte. Igreja, amigos, irmãos que estão me ouvindo, eu quero te dizer que é verdade. E eles continuaram cantando e louvando ao Senhor. Enquanto isso, que meu corpo estava sendo restaurado, o meu espírito estava na glória de Deus em um corpo incorruptível. E ali, o anjo me levava a mostrar as maravilhas. E eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus é o mesmo. Ele está conosco, Ele está com você, Ele está falando para você: conserta, endireita a sua vereda, segue o Senhor, porque Ele tem bênção para te dar. E agora quero continuar a dizer que lá na glória de Deus, o Senhor Jesus Cristo tirou a coroa da minha cabeça, também as vestes. E lá na minha casa, o Senhor falou para o meu pastor, o Senhor Jesus, o Espírito Santo revelou ao pastor que quando fosse 6 horas da manhã, ele pegasse na minha mão e me chamasse pelo meu nome, e que ele, Jesus Cristo, ia me ressuscitar. Aí todo o meu corpo estava restaurado, estava curado, não tinha mais câncer, estava gordo, não era mais daquele corpo que pesava só 20 quilos, ou não pesava 20 quilos. Eu quero dizer para vocês que Deus restaurou o meu cadáver. A minha cabeça, que eu já disse, não tinha nem um fio de cabelo, e Jesus restaurou. O meu cabelo nasceu todo naquela noite. Era como se fosse uma cabeça de uma criança, o cabelo que nasceu na minha cabeça. E continuou Jesus fazendo maravilhas. E lá na glória de Deus, eu ouvia uma voz. E eu falei para o Senhor: eu estou ouvindo uma voz. E esta voz é do meu pastor Geraldo Mariano. E naquela hora, então, o Senhor mandou que o anjo pegasse uma taça de ouro e colhesse aquela voz e levasse até ao trono do Cordeiro. A primeira vez, a segunda vez e na terceira vez, eu tornei a falar: eu estou ouvindo a voz do meu pastor. E ali então aconteceu que o anjo pegou aquela taça de ouro, colheu aquela voz que subia como lágrimas e levou até adiante do trono do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Calabasteriando flaias, deribicandalaias. E aconteceu que eu tornei a falar: eu estou ouvindo a voz do meu pastor. Aí quando o Senhor disse: sim, é a voz do seu pastor que está intercedendo o Pai por ti. Então o Senhor tirou a coroa da minha cabeça, as vestes também, mandou o anjo colocar naquele mesmo lugar. E eu olhei para cima e o Senhor derramou um óleo sobre a minha cabeça e disse: volta e conta tudo que tu viste aqui na minha glória para a minha igreja. E leva esta mensagem a todos. E tu vai fazer um templo. E tu vai fazer uma creche. E eu disse para o Senhor: como Deus? Eu não tenho condição financeira. E o Senhor disse: não temas, eu vou usar quem pode para fazer a minha obra. E eu quero dizer para você que está me ouvindo: é verdade, Jesus te ama. E Ele quer te ressuscitar também do pecado, quer te tirar do mundo, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Os cancerosos, Jesus quer te curar. Os que estão com outras enfermidades, Jesus quer te curar da lepra, quer te curar da cegueira, quer te curar da surdeza. E assim eu quero te dizer que Jesus fez grande obra na minha vida.
Depois de tudo isso, quando Jesus mandou que o meu espírito de vida voltasse lá na minha casa, que meu corpo estava dentro do caixão, o meu pastor pegou na minha mão, que estava dura e fria, e disse: irmã Joana, a primeira vez. Depois, outra vez, o meu pastor Geraldo Mariano pegou na minha mão e disse: irmã Joana, mas eu não respondia. Depois, na terceira vez, ele falou mais alto: irmã Joana. E eu falei: Senhor. E ele disse: a senhora pode mexer com os braços? Os meus braços estavam cruzados dentro daquele caixão que estava gelado e duro e morto. Quando ele disse: irmã Joana, eu abri os olhos e falei: Senhor. Ele disse: a senhora pode mexer com os braços? E eu mexi com os braços. Aí ele disse: a senhora pode mexer com as pernas? Eu estava dentro do caixão. É verdade, meus amigos? É verdade, meus irmãos? É verdade você que está na cadeia? É verdade você que está no hospital? É você que está aí no volante de um carro? É verdade? E então, quando ele disse: a senhora pode mexer com as pernas? Eu mexi com as pernas ali dentro daquele caixão. E ele orou por mim, me ungiu, e eu levantei e sentei dentro do caixão. Aleluia! E ele saiu e foi embora. E aquele povão que estava ali fazendo velório saíram correndo e foi embora. Ficou somente os irmãos e as irmãs dando glória a Deus. Glória a Deus pela vitória. E aquelas mulheres foram lá no hospital São Nicolau e falou com o doutor William Fayad e disse: olha, aquela mulher cancerosa, podre, fedorenta, o Jesus dela curou e a ressuscitou. E ele disse: eu não acredito, porque ela é minha paciente, ela não tem nem organismo e não tem vida, então eu não acredito. Então aquelas senhoras insistiram a dizer: vai lá. E ele pegou o atestado de óbito, o meu atestado de óbito, e foi para a minha casa. Quando ele chegou na rua da minha casa, estava super lotado de pessoas. E aí ele seguiu. Quando chegou na porta da minha casa, tinha uma pessoa que fazia a fila de pessoas para ir me ver e saía por outra porta. E então ele falou com aquele moço: eu quero falar com a Messias, que era o meu marido, Francisco Messias. E aquele homem disse: o senhor pode entrar e procura ele no meio desse povão, o senhor pode encontrar. E ele foi procurar o meu marido. E quando ele encontrou, aleluia, glória a Deus, ele disse para o meu esposo: eu vim trazer o atestado de óbito para você enterrar a sua esposa, seu irresponsável. E se tu não for enterrar ela agora, eu vou denunciar de você na polícia. E quando ele entrou e ele me viu sentada na minha casa, ele disse: dona Joana, quem foi que te curou? Quem foi? E ele disse: quem é esse doutor Jesus que eu não conheço? Eu disse: se o senhor crer, o senhor vai conhecer. Se o senhor aceitar ele como seu salvador, o senhor vai conhecer. E ele disse: como? Eu falei: somente o senhor aceitar ele como seu salvador. E ele joelhou bem pertinho de mim, levantou as mãos para cima, com o atestado na mão, e disse: eu quero aceitar o Jesus da dona Joana. Aleluia! Glória a Deus! E eu coloquei a minha mão na cabeça dele e orei por ele. Eu estava muito fraca, mas eu orei. E ele levantou com aquele atestado e foi embora para o hospital. Quando ele chegou naquele hospital, ele pegou o microfone e falou para os doentes: se vocês quiserem aceitar esse Jesus, e se vocês quiserem ser curados, aceite esse Jesus da dona Joana, porque eu já aceitei, e ele é quem pode te curar, porque o Jesus dela cura e ressuscita. Eu sou testemunha porque ela é minha paciente. Ela estava morta, ela não tinha organismo, ela não tinha vida, ela não tinha nem carne no corpo, não pesava nem 20 quilos, e agora ela está curada, está liberta. E se vocês quiserem estar, aceite o Jesus dela, que vocês também vai ser curados, porque eu passo medicamento para vocês, mas só vocês vai ser curado se ele
se ele colocar a virtude nesse medicamento. Senão, vocês não vão ser curados. Necessário é que vocês aceitem esse Jesus como seu único e perfeito Salvador, como eu aceitei. E naquela hora, eu quero dizer para vocês, ouvintes desse testemunho, vocês que estão na rua, vocês que estão doentes, vocês que ainda não aceitaram Jesus, vocês que estão no volante de um carro, você que está no hospital, vocês que está dentro de uma cadeia, você que é canceroso, você que é leproso, você que é surdo, você que é paralítico, Jesus Cristo está pronto para te curar. E naquela hora em que ele fez este apelo, naquele hospital, aquele povo doente daquele hospital, todos atenderam aquela palavra, aceitaram Jesus. Sabe o que aconteceu? O Senhor fez uma grande obra. E depois, igreja, esse testemunho é testemunho de verdade. Não é falso testemunho, não. Porque na minha Bíblia está falando contra os falsos profetas. Eu não sou falso profeta, mas sou uma testemunha de Jesus. Eu estou contando o que ele fez por mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E agora eu quero falar para vocês que está ouvindo esse testemunho. Aceite Jesus como seu único e perfeito Salvador da sua alma. Ele vai te libertar. E ele vai escrever o seu nome no livro da vida, que ali na glória de Deus, eu vi um livro que estava escrito, o livro, o nome dos salvos. E o outro que estava escrito, que aqueles que não permaneceram, estava apagado o seu nome. Você quer que seu nome seja apagado? Ou você quer que seu nome seja escrito? Que o nome está escrito no livro da vida e permanecerá para sempre. Amém? Eu ainda continuo a falar com meus amigos, com meus irmãos, com a igreja. Eu quero dizer para a igreja de Deus que o Senhor Jesus disse que tem que preparar, deixar as vaidades, deixar o mundo, não ser como muitos que estão com o pé na igreja e outro no mundo. Irmãs, principalmente você, irmãs, que às vezes está na igreja e pensa assim, não, eu tenho que usar diferente, eu tenho que fazer assim, porque senão eu nem vou me casar. Mas eu quero falar para você, minhas jovens, prepara. O mundo não tem nada para te dar. O mundo só tem destruição. E então, olha para a palavra de Deus. Prepara e fica bem atenta, que Jesus diz que ele é o sumo pastor. E o sumo pastor cuida das suas ovelhas. Prepara, porque ele está te olhando. Ele está dizendo para você, olha para a minha palavra. Conserta a sua vida. Igreja, pastores, eu quero falar também para os meus queridos pastores, que muitos que eu não falei aquela primeira palavra que eu disse, que eu vi muitos e muitas vestes e muitas cadeiras preparadas. Eu perguntava para o Senhor, por que aquela cadeira estava quebrada? E então saiu uma voz do trono do Senhor e falava, aquela ali é de pastor, que deixou o mundo entrar na minha casa, e a minha casa é santa. E eu quero dizer para você, pastor, fala a verdade que está escrito na palavra que o Senhor deixou para ti, para a igreja. A igreja tem que dar conta dela lá diante do trono do Cordeiro. E se você não der conta dessa igreja pronta, preparada, vai ficar você e a igreja para o lado de fora da casa do meu Deus, da glória do Senhor. Ele disse para mim dar um recado. Eu estou dando o recado do Senhor. Prepara, ó igreja, prepara, ó pastor, prepara minhas irmãs jovens, prepara minhas irmãs casadas, prepara todos aqueles que conhecem a palavra e aquele que ainda não, necessário consertar. Eu quero dizer para vocês que meu Deus mandou falar para a igreja, que breve ele vai descer nas nuvens. E ele vem buscar uma igreja preparada. E igreja cheia de pecado não vai entrar na glória de Deus. Igreja cheia de pretexto não vai entrar na glória de Deus. Igreja que só tem disse-me diz, não vai entrar na glória de Deus. Vigiar e orar, igreja, porque o Senhor vem buscar um povo santo. É um povo de boas obras. E da maneira que muitos estão fazendo, eles vão ficar por aí. E por aí que eu digo, aqui no mundo, Jesus vem, arrebata a sua igreja. E quando você for procurar, já é tarde. E você vai bater na porta e vai dizer, abre a porta, e será tarde. O Senhor vai te dizer, apartai de mim, malditos, preparado com o diabo e teus anjos, para onde se andas? Para o inferno, lá onde não existe paz, só existe tormento, só existe fogo para devorar. Prepara, ó igreja, prepara, ó pastor, prepara, ó missionário. Não é palavra de pastor nem de missionário que vai levar ninguém para a igreja ou para a glória, não. Jesus Cristo disse
que lá só vai entrar os salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? E eu quero dizer agora para todos que estão me ouvindo, que depois de tudo isso que eu já contei, do meu testemunho, da obra em que Deus fez na minha vida, é que esse testemunho foi colocado em uma seara, uma revista que tem na Assembleia de Deus. E ali aquela revista foi para o mundo inteiro. Quando eu mudei de Catalão, fui para Uberlândia, de Uberlândia vim para tempo, eu estava ali na igreja, na W5, na igreja da Assembleia de Deus, na W5, e quando eu ia passando, uma pessoa pegou no meu vestido e me chamou e disse: a senhora é a irmã Joana de Catalão? Eu disse sim. Falou: olha, irmã, o pastor Geraldo quer notícia da senhora. E eu peguei e dei o meu endereço, e aquela irmã era a esposa do pastor Eurípides, de lá de Catalão. E então ele deu esse endereço para o meu pastor Geraldo Mariano. E então, quando a Abigail, filha dele, foi se casar, ele me mandou um convite para que eu chegasse até ali, em Iporá, onde ele estava morando. E ali então, irmãos, esse testemunho foi colocado nessa seara. E essa seara foi para o mundo inteiro, para o Brasil, para os 22 estados naquela época, que hoje é 27. E então eu comecei a receber convite. Foi também para o exterior. Os pastores que eram assinantes daquela revista começaram a receber aquela revista e tinham o meu testemunho. Então eles nunca tinham visto falar que uma pessoa aqui tinha sido ressuscitado. E eles começaram a me convidar, os pastores, me convidando para ir dar esse testemunho nas igrejas deles, aqui no Brasil e no exterior. Então a primeira carta que eu recebi do exterior foi de Portugal. Ali o pastor Davi me convidando para ir até aquela igreja em Portugal, Lisboa, para dar esse testemunho. E eu respondi uma outra carta dizendo que eu não tinha condição para ir até lá. E ele mandou me pedir um retrato, mandou uma carta pedindo um retrato, pedindo o meu endereço novamente, e eu mandei. Então, irmãos, ele mandou todas as despesas para que eu chegasse até em Portugal. Também, aí foi mais 9 países, até no Japão. Então ali foi o pastor Samuel, ele me mandou uma carta, me convidando para ir até a igreja dele ali em Tóquio. E eu mandei uma outra dizendo que eu não tinha condição para ir até lá. Então eu quero dizer para todos que estão me ouvindo, eu fui em vários lugares. No momento, às vezes eu esqueço. Primeiro Portugal, depois fui para Paris, depois fui para Montevidéu, aí depois fui para Colômbia, e assim continuei os outros lugares. Agora estou esquecida, mas fui até o Japão, até Tóquio. E ali, irmão, em todos os lugares desses que eu fui, depois de Portugal, o pastor Davi mandou o intérprete comigo, porque ele fazia o intérprete de mim para a igreja. E ali Deus fez grandes obras. O Senhor salvou, o Senhor curou. Ali em Portugal, quando eu cheguei, eu não conhecia Portugal. E o pastor mandou fazer cartaz grande, colocou todos os lugares, dizendo que ia chegar uma mulher cancerosa, que tinha sido curada do câncer e tinha sido ressuscitada de entre os mortos. E então, quando eu cheguei em Portugal, ali, irmãos, eu não sabia como podia chegar. E todo mundo estava pegando o seu carrinho, estava pegando as suas malas. Eu ainda não tinha andado de avião, não sabia nem como eu descia de um avião. Mas sabe o que aconteceu? Jesus me ensinou. E ali então, quando descemos, fomos para o Salgão ali, e todo mundo pegava um carrinho para pegar suas malas. E via aquela rodinha que vem trazendo as malas, e eu fiquei aguardando a minha mala. E quando veio a minha mala, eu peguei, coloquei naquele carrinho, e eu pensei: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? O Senhor disse: não temas, faça tudo que tu vê os outros fazer. Aleluias, glória a Deus. E então, irmãos, eu peguei aquele carrinho e continuei andando, até que chegou naquele balcão ali, onde o pessoal fica esperando. E aquele irmão, pastor Davi, estava me esperando. Isso foi em Portugal. E ali então, quando ele me viu, ele estava com meu retrato, ele chegou até a mim e disse: a senhora é a pastora Joana, missionária Joana? Eu falei: sim, senhor. E o senhor é o pastor Davi? Sim, senhora. E então ele me pegou ali com as minhas malas, me levaram para a casa dele, e fiquei 10 dias ali, irmãos. E o Senhor fez grande obra. A noite que foi a primeira noite para aquela igreja, ali tinha cegos,
surdos, mudos, aleijados e doentes de todas as espécies. E ele colocou assim no corredor da igreja. E então ele me mandou subir no púlpito e comecei a dar o meu testemunho. E eu falei: os cegos, se crer, vão ver. Os surdos, se ouvir, vão ouvir. Ou se crer, vão ouvir. Os leprosos, se crer, vão ser curados. O paralítico, se crer, vai levantar da cadeira de roda. E então, irmãos, aquele homem da cadeira que estava na cadeira de roda começou a balançar a cadeira e disse: eu quero andar. Eu falei: levanta e anda. E ele levantou e andou, deixou a cadeira. Aquele cego disse: eu estou vendo. Eu falei: você está vendo? Eu estava vestido com um vestido azul. Aí ele disse assim: eu estou vendo. Falei: qual é a minha roupa? Ele disse: é azul. Aquele surdo disse: eu estou ouvindo. Ouvindo o quê? Ele disse: eu estou ouvindo a senhora dizer que se crer vai ser curado. Eu estou curado, eu estou ouvindo. E assim continuou. Jesus curou todos os enfermos naquela noite. E assim Jesus continuou a fazer maravilhas. Naquela cidade eu fiquei 10 dias. Também nas outras fiquei 10 dias. Fiquei ali em Lisboa 10 dias. Fiquei lá em Bogotá 10 dias. Fiquei em Montevidéu 10 dias, e assim continuei em toda cidade, em todo o país que eu chegava, ficava 10 dias, e Deus fez grandes obras. E eu quero falar para vocês que Jesus Cristo é maravilhoso. Crê somente. Eu vou fazer uma oração para que Deus possa vos abençoar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Jesus Nazareno, eu te apresento todos os enfermos, todos surdos, cegos, aleijados, mancos, para que o Senhor possa curar. Liberta e agora guarde para todo sempre. Amém? Eu quero agradecer o pastor Delvan Lima, que me deu esta oportunidade para que eu esteja aqui no estúdio dele gravando esta fita. Agradeci em primeiro lugar a Deus, que preparou ele para que me fizesse este convite. E eu quero dizer para todos que o Senhor Jesus está conosco. Também agora, eu quero vos dizer que tem uma igreja na minha casa e tem os cultos todos os dias. E tem a consagração na quarta-feira, é uma bênção. Todos que quiserem buscar a Deus, sejam bem-vindos.